Olá, caríssimos e caríssimas. Vamos para um confronto teológico? Eu sou o professor Daniel Ramos. A teologia sobre qual versa esses vídeos no sentido etimológico é o assunto acerca de Deus. O assunto mais elevado do que é capaz de se ocupar a mente humana. Vários métodos de teologia têm sido propostos como especulativos, deístas, racionalistas, dogmáticos e até místicos. Esses têm conduzido os homens a conclusões contrárias às Escrituras. Conclusões que violam ao mesmo tempo a nossa natureza moral. O método teológico que ao mesmo tempo honra as Escrituras e também satisfaz a alma do homem é o método indutivo. Tal qual o autor desses textos que eu gosto de usar aqui no nosso canal, Mayan Pearman, gosta de empregar. O meu preferido, claro. A Bíblia é para o teólogo que a natureza é para o homem da ciência. É sua fonte de fatos concretos. O autor reverente, o teólogo referente, adota para averiguar o que a Bíblia ensina. O mesmo método que a filosofia adota para averiguar o que a natureza ensina. Nesse processo que requer grande diligência, precaução e exaustivo trabalho, derivam-se os princípios dos fatos e não os fatos dos princípios. Os grandes fatos da Bíblia devem ser aceitos tais quais são, e deles edifica-se o sistema teológico, a fim de abraçá-lo na sua integridade. É motivo de grande satisfação notarmos que as Escrituras contêm todos os fatos da teologia, admitindo verdades indutivas, tanto intelectuais como morais, por causa da nossa constituição como seres racionais e morais. Ao mesmo tempo, admitem as Escrituras o poder controlador sobre a crença exercida pelo ensino íntimo do Espírito Santo, ou seja, a experiência religiosa. Essa verdade, ao bem, se ilustra na palavra do apóstolo Paulo, que disse: "A minha alma e a minha pregação não constituiu em sabedorias ou palavras persuasivas, mas em demonstração de espírito e poder." 1 Coríntios 2,4. Esse ensino, ou demonstração íntima do Espírito Santo, limita-se às verdades objetivamente reveladas nas Santas Escrituras, não como revelação de nossas verdades, mas como iluminação da mente que torna apta para perceber a verdade, a excelência e a glória das coisas anteriormente reveladas. Assim disse o apóstolo Paulo em continuação da passagem: "Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo." 1 Coríntios capítulo 2, os versos belíssimos de 10 ao 16. Essa posição doutrinária bíblica, simples e espiritual, é a posição tomada pelo autor dos nossos textos, o irmão Mayan Pearman, posição do apóstolo Paulo. Nesta posição, a Bíblia contempla todos os fatos e todas as verdades reveladas pelo Espírito de Deus ao homem. Te espero no nosso próximo vídeo. Deus abençoe.